GoToMeeting no topo esquerdo superior aí dessa aplicação que vocês baixaram, cliquem em GoToMeeting e cliquem em Edit Your Name and Email. Coloquem o nome de vocês e o e-mail, tá? Porque a partir de um relatório que eu vou exportar dessa ferramenta, eu consigo encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação do webinar. Tá? Então, ao final, eu vou conseguir encaminhar o material que vai ser gerado a partir desse webinar. Tá? Então, é muito importante que vocês coloquem essas informações da maneira correta. Com relação a perguntas, eu vou pedir para que todos vocês mantenham as perguntas no chat, tá? Que ao final o Rafael vai respondê-las. Tá ok? Então, para qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, não precisa abrir o microfone, só colocar no chat que ao final o Rafael vai responder todas. Bom, com relação à apresentação, a gente vai falar um pouco sobre a linha de intrusão da Honeywell, tá? E quem vai falar melhor a respeito dela é o Rafael Trindade, o pré-vendas aí da Honeywell, tá? Rafael, a palavra é sua, pode seguir em frente. Bom dia a todos. Agradeço aí pela disponibilidade de todos, pelo interesse de estar conhecendo um pouco mais sobre a nossa linha de produtos. Meu nome é Rafael Trindade, já trabalho há mais de 5 anos na Honeywell, no segmento de detecção e alarme de incêndio e agora também na área de segurança eletrônica, né, na nossa linha de intrusão, controle de acesso e CFTV. Eu tenho aqui uma apresentação bem curta sobre o portfólio, a família Vista, de painéis de intrusão. Eu vou estar compartilhando com vocês algumas informações sobre características técnicas dos painéis e sensores. Vou procurar fazer isso aí, nós temos mais 50 minutos dentro do horário programado, então vou procurar fazer essa apresentação em cerca de 30, 40 minutos e reservar alguns 10 ou 15 minutos para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouco, tá legal? Então, conforme o Eric orientou, eu peço que todos tenham cuidado de manter o microfone em mudo, né, durante a apresentação, e caso tenham dúvidas, que preferencialmente registrem no chat. Bom, conforme eu disse, a nossa linha de centrais, Vista, que é o foco dessa apresentação, ela é composta basicamente de 5 modelos que nós comercializamos aqui no Brasil. Então, nós vamos ver a Vista 12, a Vista 48, a 21 IP, a 128 BPT e 250, que são da linha comercial. E no final também vamos falar um pouquinho sobre as centrais do modelo Lynx, tá? As centrais integradas da linha Lynx. A central Vista 12D é a nossa menor central, né, dentro do nosso portfólio. Ela possui originalmente 6 zonas na placa, né, 6 zonas sem fio, que podem também ser convertidas em até 11 zonas duplas na própria placa, sem necessidade de expansão, ou com as placas de expansão, podemos chegar aí a um total de 22 zonas. Tá? Essa central também é compatível com a linha de sensores sem fio, né, da série 5800. Então, tem uma característica aí de também atender com sensores sem fio. Também admite expansão de saídas relé, tendo até 4 saídas relé, 2 saídas PGMs na própria placa. Admite a utilização de teclados touchscreen, né, o Tuxedo, e permite até 2 partições. Então, é uma central que só admite 2 partições. A central 48LA já é uma central com capacidade maior, um pouco maior de zonas. Então, ela pode chegar até 48 zonas no total, sendo que originalmente ela já possui 8 zonas na placa principal, podendo chegar até 15 zonas duplas, ok?
Também possui as expansões com as placas de expansão sem fio e também a com fio, né, permitindo 40 zonas com fio ou até 40 zonas sem fio. Tem basicamente as mesmas características com possibilidade de expansão para zonas de relé, 16 zonas para controle remoto e também as saídas PGM e entradas de 2 teclados touchscreen. No caso da 48LA, já são permitidas 3 partições, né, e até 48 usuários. A central Vista 21IP é uma central com características similares à 48 em termos de capacidade de zona. No entanto, ela já vem com um módulo IP incorporado. Então, esse é o grande diferencial dela, que, diferente das outras que precisam de algum acessório para comunicação IP, no caso da Vista 21IP, ela já vem com isso embarcado e tem um preço competitivo para se posicionar com essa característica. Ela também admite uma quantidade maior de teclados touchscreen, como vocês podem observar. Ela atende até 4 teclados, tá? E até 2 partições. Então é importante observar que o limite de partições dela é de 2, ok? Finalmente, as centrais da linha 128 BPT e a Vista 250 BPT, que são nossas maiores centrais, o que nós dizemos que são as centrais da série comercial, né? Então são centrais com grande capacidade de zonas, né? Então 128 e 250 respectivamente. Elas também admitem a comunicação com fio no sistema VPlex ou a comunicação sem fio da série 5800, ok? O log de eventos é bem maior, então vocês podem perceber que no caso da 128 o limite é de 512 e para 250 1000 eventos, e ela admite até 8 partições. Então isso é uma característica que realmente é importante para grandes aplicações de grande porte, onde você precisa de uma grande quantidade de partições. Ela possui a possibilidade, como ela tem uma quantidade grande de partições, ela admite que você tenha um teclado mestre, né, um master, que você possa controlar o sistema como um todo, mas também segmentar o uso ou acesso às partições através de teclados locais, né, para cada partição. Ele controla uma grande quantidade de relés, então permite intertravamento, controle de várias saídas, até 96 relés, utilizando as expansões adequadas. E também o agendamento de funções programáveis por horário. Então, determinadas funções que você queira fazer, programações de lógicas com programação horária, ela também admite. Tá? E também tem uma saída serial já embarcada no sistema, facilitando a interface. Bom, até agora eu falei um pouco sobre as centrais, né, que nós temos. Agora eu vou entrar na linha de acessórios ECP, né, os acessórios que entram conectados no barramento ECP, que basicamente é o barramento onde são interligados os teclados, repetidores e expansões. Dentre esses acessórios, então, nós temos o teclado com display em português, né? Então ele já tem uma interface para o operador ou para o usuário em português, que é o 6148PG. Temos o 6160, que é o nosso teclado alfanumérico mais conhecido, que além de interface para o usuário, ele também pode ser a via de programação da central. Temos os teclados gráficos, né, que é o conhecido Tuxedo, né, então ele é um teclado que permite a visualização gráfica, né, ou a operação através de uma tela touchscreen, então uma interface muito bacana, né, para
para determinadas aplicações onde a estética é interessante e também por facilitar a visualização de eventos, né, e comandos. Nós temos também as placas de expansão aqui embaixo, então a placa expansora de relés, a 4204, e o expansor de zonas com fio residencial, ou a 4219 ou a 4229. E por fim, o receptor sem fio, compatível com os sensores da série 5800. Temos dois modelos, basicamente, né? A série L ou H, que é a série ilimitada, né? Ou seja, que permite uma quantidade ilimitada de dispositivos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a série VPlex, né? Que é o nosso barramento com fio, digamos, endereçável, ou seja, onde você tem a identificação ou a possibilidade de leitura de sensores individualmente, né? Então você consegue fazer um mapeamento, né, identificação de eventos individual. Lembrando que a linha VPlex, ela é compatível apenas com as centrais da nossa linha comercial, ou seja, as centrais vista 128 BPT e a vista 250 BPT. Como vocês podem observar, nós temos aqui as características exigidas, né, de cabos, né? Então vocês devem utilizar o cabo par trançado, sem blindagem, respeitando essas bitolas de 0,62 a 1,2 milímetros quadrados e as distâncias máximas, respeitando as distâncias máximas respectivas, né? Então, obviamente, com a bitola maior, você consegue chegar a distâncias maiores, sem a utilização de amplificação, conforme está aqui na imagem. Nós temos também o dispositivo, o módulo 4297, que é um módulo para amplificação e isolação do laço, ou seja, ele permite que que o cabeamento VPlex, né, o laço VPlex, possa atingir distâncias maiores e garantindo também a proteção, a garantia de funcionamento desse laço é que ele não impacte no funcionamento dos demais dispositivos do sistema. Ou seja, ele tem um isolador, que caso haja algum problema naquele laço que está para frente dele, isso não interfira no funcionamento do restante do sistema. Então, ele tem duas funções, na verdade. Então, é um amplificador de sinal, né, de potência para maiores distâncias, mas também um isolador, né, permitindo a garantia da função do sistema como um todo, mesmo havendo alguma falha, né, isolando esse problema de funcionamento, ok? Obviamente, esse amplificador, ele precisa de uma alimentação externa, né, para esse reforço de sinal. Assim, só reforçando, com esse amplificador de sinal, né, é importante reforçar aqui que a somatória dos cabos não pode ultrapassar 4.000 metros, ok? Aqui um exemplo de topologia, né? Então, reforçando aqui, a central para comunicação tem que ser da série comercial, então ou vista 128 BPT ou 250 BPT. Aqui o exemplo do isolador, o amplificador isolador 4297, com os dispositivos compatíveis com o protocolo VPlex. Então, observem aqui todos eles finalizados com SN, né? Então, são compatíveis com essa linha, são endereçáveis, aí, como a gente pode chamar. E aqui, finalmente, os sensores, né, compatíveis com essa linha de produto. Então, nós temos o sensor de movimento dupla tecnologia, sensores infravermelho,
E os sensores magnéticos, né? Seja para sobrepor, embutir, para gaps maiores ou menores, né? Ou aplicações mais de portas pesadas, né? E etc. Temos também os sensores de botão de pânico, né? As interfaces de botão de pânico, os detetores de quebra de vidro e os detetores de fumaça e temperatura integrados, né? Temos o modelo apenas fumaça e o combinado fumaça e temperatura. Tá? Todos esses são os sensores compatíveis com o protocolo VPLEX, né? Ou seja, são endereçáveis, podem ser mapeados individualmente pela central. Lembrando que no caso desses equipamentos, né, então eles entram no barramento VPLEX sem necessidade de módulos de expansão de zona, como é necessário, por exemplo, quando a gente está trabalhando com o sistema com fio, com equipamentos convencionais, né, que tenham contato. Aqui os outros acessórios da linha, né, então o amplificador isolador, que nós já falamos sobre ele, o 4297, um módulo que é apenas isolador, então ele serve apenas para proteção e não amplificação de sinal. E alguns módulos de interface, então módulo de uma entrada de zona e uma saída relé. Então, dentro do barramento, que nós podemos chamar de endereçável, a gente pode ter uma entrada de zona para equipamentos com contato seco, né, convencional, e ainda uma saída relé, no caso do 4101SN, ou o módulo de uma zona apenas, que ele é apenas a entrada. A seguir, a gente tem o módulo de duas zonas, ok? Os dois modelos, o 4193 e o 4190. Só mudando a configuração dele. Temos também um módulo de expansão para até 8 zonas, né? Então é um módulo que ele pode deslocar em determinadas aplicações onde você precise da interligação com vários equipamentos, digamos, convencionais, apenas com contato, remotamente em relação ao painel. Você pode ter esse módulo conectado ao VPLEX, fazendo interface com até 8 circuitos, 8 zonas de detecção. E temos também o módulo expansor de zona, que pode trabalhar com classe B ou classe A, com o convencional, né, para detecção. E, por fim, um expansor com 4 laços para o detetor de incêndio, 2 fios convencional. Então, também é possível interligação de detetores de alarme de incêndio nesse expansor. Agora aqui eu apresento para vocês a série de sensores da linha 5800, sem fio. Né? Então, há uma grande variedade de sensores que podem ser utilizados e comunicando com a central através da interface sem fio ou através de um repetidor, né? O sensor desse repetidor 5800 RP. Então, vocês podem perceber, temos uma série de modelos de sensores de movimento, né? IR ou dupla tecnologia, para área externa ou interna. Temos um conjunto de sensores de porta também, para embutir ou sobrepor, ok? Detetores de fumaça, monóxido de carbono, e também os transmissores de pânico ou botões de pânico, ok? Por fim, nós temos aqui a série de centrais, sistemas que nós chamamos centrais all-in-one, ou seja, são sistemas integrados onde você tem o teclado, né, interface com o usuário já integrado com a central propriamente dita. Né? Então é a série Lynx. Tá? Como vocês percebem, ela tem uma aparência bacana, principalmente para aplicações residenciais ou comerciais
de pequeno porte. Então, nós temos a central Links Plus, que admite até 40 zonas, sendo uma zona com fio e as demais zonas com expansões sem fio, ok? Temos a opção de ter até 16 zonas para controle remoto nessa central. Ela admite apenas uma partição, até 8 usuários, ok? Permite a gravação de mensagens de voz, né, pelo usuário, caso ele queira deixar algum recado ou gravar alguma mensagem para algum morador, algum funcionário daquela loja, por exemplo, ok? E tem um sistema de bateria interna recarregável, então ele já tem uma fonte de energia interna, garantindo o funcionamento numa eventual parada da entrega de energia, e é compatível com toda a série de sensores da linha sem fio 5800. Então, para aplicações de pequeno porte, a gente pode tomar uma boa vantagem com essa série Links Plus, com o uso de sensores sem fio. Temos também as centrais Links Touch, tá? A central L5200LA e a L7000 LA também. As duas têm já uma interface de tela touchscreen, então ela permite vários comandos através da própria tela, ok? A diferença entre elas está na capacidade de zonas e no tamanho do display, basicamente, né? Além disso, ela permite, as centrais permitem a integração com câmeras de vídeo, né? Sendo que na 5200LA, por ter um display menor, fica limitado à visualização de uma câmera por vez, e na 7000 já é possível visualizar um mosaico aí com até 4 câmeras de uma vez só. Ok? Então, um grande ponto também positivo para essa linha de produto, além das funcionalidades de security, ele também tem a possibilidade de integração para uso de automação com módulos Z-Wave, e também a parte de câmeras que podem ser integradas, né? Então, a gente tem algumas câmeras que podem ser interligadas com os sistemas Links Touch, ok? Essas imagens podem ser visualizadas no próprio display da Links Touch ou via o aplicativo Total Connect, ok? Todas essas câmeras são do tipo Wi-Fi, né? Então elas ficam conectadas através da rede sem fio local e reportam essas mensagens via internet para o Total Connect, possibilitando a gravação de frames, de trechos de vídeo, de acordo com a programação, por movimento ou por calendário, e também permitindo a visualização em tempo real, seja pelo aplicativo ou pela própria Links, ok? Existem modelos distintos de câmeras, né, compatíveis, então câmeras para uso interno ou externo, com iluminadores, etc. Então, são câmeras que atendem muito bem a funcionalidade para qual ela se presta, ok? Então, acho que nós ficamos aí dentro do tempo que eu programei. A ideia é deixar agora um tempo aberto para que vocês tirem dúvida, para que a gente possa conversar algum outro detalhe, algo que vocês gostariam que a gente cobrisse na apresentação. Eu deixo agora aberto para a gente conversar. Rafael, é o Eric. Eu acho que tem algumas dúvidas aí no chat. Certo. Se você puder me ajudar, Eric, verificando as dúvidas. Deixa eu ver aqui. Qual que foi a primeira?
O Dilton perguntou quanto tempo a bateria interna funciona na falta de energia. No caso da Lynx, você diz? Ele Bom, não diz qual é o modelo. no caso da Lynx, né, pode chegar até 4 horas, né, dependendo do modelo, mas em geral até 4 horas é o tempo de autonomia da bateria interna. 4 horas, tá. Também a possibilidade de utilizar uma bateria opcional, né, um modelo específico que dá uma autonomia de até 24 horas, mas a bateria padrão é de até 4 horas. Legal, deixa eu ver o próximo. Vamos lá. O Eduardo Benites, ele pergunta, a integração das câmeras é de uma marca específica? Sim, são esses 4 modelos de câmeras que a gente apresentou. São câmeras específicas que são compatíveis com o serviço Total Connect. Legal. Ele pergunta, a Bárbara pergunta, o que é o Total Connect 2.0? O Total Connect é um aplicativo que permite, é um aplicativo agregado a um serviço da Honeywell, o AlarmNet, que permite a visualização visualização remota de eventos, né, e até mesmo o controle do sistema, né, ou seja, você consegue armar e desarmar a sua central de alarme através desse aplicativo, recebe notificações de eventos, arrombamentos, o que for, e também a visualização das imagens, né? No caso da Lynx, ela, como tem os módulos de automação, também é permitido o comando de equipamentos de automação, ou seja, você pode fazer desligamento ou apagamento de luzes na sua casa, por exemplo, através desse aplicativo. Você consegue também fazer o controle de abertura e fechamento de fechaduras, a supervisão de status. Então, é um serviço, né? Na verdade, é um aplicativo móvel compatível tanto com dispositivos Android como iOS, né, da Apple, que é uma ferramenta adicional à central de alarme. Legal. O Fabiano pergunta, é possível utilizar câmeras IP de outros fabricantes ou em rede? Talvez seja o caso No que eu caso respondi. da Lynx, é apenas compatível realmente com as 4 câmeras que a gente listou. Legal. Deixa eu... Aí o Jean Alfred, ele pergunta se as câmeras Wi-Fi podem ser de outro fabricante. Não. Tá. O Jean Alfred pediu tabela de preços. Jean, isso é uma coisa muito mais relacionada à Axion. E aí, nesse caso... Você está com a Axion. Exato. Eu vou pedir para que você, Jean, ou para que qualquer pessoa que tenha interesse na tabela de preços, ou para falar um pouco mais a respeito dos produtos, que entre em contato nesse e-mail que eu vou colocar aqui no chat, é o vendas@axion. Então, para todas as informações a respeito de preços, é por aí. E também o telefone, Okay. Uhum. ele fica mais fácil para todos. Isso é com a Axion, tá? Com os nossos consultores. Tá, o Carlos pede para enviar a apresentação e o vídeo, fique tranquilo, eu vou encaminhar para vocês. O Fábio Rezende pergunta, qual seria o raio de cobertura para a linha sem fio? É um raio de 60 metros, podendo ser ampliado com um repetidor sendo colocado dentro desse raio de 60 metros, dando mais um raio complementar de 60 metros. Né? Então, você tem um raio de 60 metros a partir da antena, né, do módulo sem fio, e pode ser expandido colocando um repetidor incluído dentro desse raio de 60 metros, expandindo para mais um raio de 60. Legal. O Jonathan pergunta, bom dia, gostaria de saber o que é preciso e qual o custo para a utilização do aplicativo Total Connect. Se é que existe algum custo. Se tiver algum custo, obviamente a gente pode responder, pessoal da Axion.
Sim, existe um custo, Tá, tá? Então é um serviço que tem um custo. legal, legal. Novamente, deixei aí para O todos. aplicativo, só assim, reforçando, o aplicativo em si vocês conseguem baixar livremente, né? Ele é um aplicativo aberto, tem até um demo, né, que você pode utilizar nele, você consegue rodar algum demo em cima dele, mas o serviço em si para rodar é necessário um pagamento, sim, não tem um Legal. custo. Maravilha. Novamente enfatizando que eu deixei aí o e-mail de vendas e tanto o telefone da Action para quem estiver interessado com a parte de custos dos equipamentos, ok? E para tirar dúvidas eventualmente, claro. Uhum. O Dilton pergunta se as câmeras são instaladas no display. Não, todas essas câmeras são Wi-Fi, né? Então elas só precisam de uma conexão de alimentação, né? Ela já vem com uma fonte, inclusive, para alimentação. E a conexão com a central em si, né, para a transmissão de dados, é via Wi-Fi. Então, o que você precisa, na verdade, é ter uma rede Wi-Fi disponível no local para que elas possam se conectar à internet. Legal, maravilha. O Eduardo, bom, o Eduardo acho que fez uma pergunta que você já respondeu. O uso de câmeras na Lynx é somente da marca Honeywell. Eu posso dar outra marca? Você acha que ele já Perfeito, respondeu isso? somente. Uhum. Deixa eu ver. O Rodrigo Barbosa, ele perguntou o seguinte: Olá, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber um pouco mais sobre a Vista 21 IP. Atualmente usamos uma ONIP para colocar a Vista 48 na internet. Como seria a programação da Vista 21 IP? Bom, a configuração é através do serviço AlarmNet, né, que é esse mesmo serviço que eu comentei das centrais Links, né? Então, a configuração é feita pela plataforma AlarmNet. Então, existe através do web browser mesmo, você consegue estar inserindo os dados daquela central e isso é descarregado na nuvem. Então é importante reforçar isso. No AlarmNet é uma nuvem, né? Então não é uma conexão ponto a ponto. Então tudo isso, o serviço AlarmNet está na nuvem, você entra, tem um acesso, no caso a sua central, que for, seu central de monitoramento, por exemplo, tem acesso à nuvem para fazer os ajustes, entrar com os dados de cada instalação, e isso automaticamente é linkado com aquela central. Maravilha. O Marcos acho que já está perguntando uma coisa, eu acredito que talvez você já tenha dito, mas qual o tempo de bateria dos sensores sem fio? De 2 a 5 anos, dependendo do sensor. E da instalação também, né, da quantidade de movimento, etc., exigência de cada equipamento, mas de 2 a 5 anos. Maravilha. O Fabiano, novamente, ele falou, falando em custos, qual é o investimento para o cliente em um sistema básico? Fabiano, isso, por favor, eu peço até que você encaminhe nesse e-mail que eu deixei aí no chat para vocês, tá? Então toda a parte de custos é com a gente aqui, com a Action, tá ok? Deixa eu ver mais um aqui. Dilton, eu não sei se dá para entender isso, mas e é visualizado somente na rede interna, eu precisaria entender, acho que eu precisaria da pergunta completa. Pelo menos eu não me lembro o interior, o resto dessa pergunta. Se você conseguir colocar num próximo chat aí essa pergunta completa, Bom, fica um pouco mais fácil. Talvez o. eu eu câmeras do sistema Lynx, sim, é possível visualizar remotamente também. Então, através de qualquer ponto que você tem acesso à internet, com o aplicativo Total Connect, você consegue visualizar, ok? Legal. O Rodrigo, o Rodrigo Barbosa, ele pergunta, podemos fazer a programação da 21 IP atrás da conexão IP ou ainda vamos precisar do teclado do teclado e de programador? Não, não é necessário. Toda a configuração pode ser feita através do AlarmNet, da nuvem. Legal. Isso, tem Eu não sei o se, acesso externo via AlarmNet. eu não sei se a resposta aqui é muito extensa, mas o Igor ele pergunta o seguinte:
Bom dia. Poderiam detalhar um pouco mais o uso de detectores de fumaça com 2 fios e 4 fios? Ah, sim. Quando a gente fala de detectores dois fios, são detectores que são conectados a partir de um único par, ou seja, o mesmo par que leva a alimentação para o equipamento é o par que vai trazer o sinal de alarme ou falha do dispositivo, tá? Então, a conexão do módulo até o detetor é apenas dois fios. No caso do detetor tipo 4 fios, ele é alimentado por um par de fios e o outro par de fios é utilizado apenas para verificação de status. Então, normalmente a saída desse detetor 4 fios é apenas um contato seco, que é monitorado, mas ele também precisa de uma entrada 24 volts ou 12 volts, dependendo do modelo. Então, quando a gente diz detetor 4 fios, é essa característica. Você precisa de dois pares, um para alimentação e o outro para o sinal em si, para a identificação de status. Legal. O Katsuo, ele pergunta o seguinte: no ambiente onde já existe rede Wi-Fi, a solução irá ou não interferir na performance? Conflitos, aí ele coloca entre parênteses conflitos, se a rede não possui configuração de QoS, etc. Olha, é uma questão de analisar a sua rede, né? Então, realmente é meio difícil de responder isso, né? As câmeras não são câmeras que vão causar um alto impacto na sua rede, né? Não são câmeras de 4K, não tem nada disso, né? São câmeras para uso de visualização, monitoramento simples mesmo do local. Mas, dependendo da sua rede, tem que fazer um teste. Não tenho muitas informações, muitas possibilidades de te responder isso com muito detalhe. Maravilha. O Edson Susumo, ele pergunta: tem integração com o HomeKit da Apple? Ainda não, mas nós já temos com o sistema Apple TV. Já é possível, por exemplo, visualizar o sistema Total Connect através do Apple TV, da geração 4, né, a geração mais recente. Maravilha. A Bárbara pergunta: os acessórios para pânico são a prova d'água? Sim. Legal. Deixa eu ver se... Tá. A Bárbara faz uma outra pergunta: as câmeras gravam imagens apenas na nuvem ou também na central? Apenas a nuvem, tudo vai para a nuvem. Legal. Isso também, por outro lado, é permitido ao usuário, acessando a nuvem, fazer o download, mas sempre a imagem vai estar na nuvem. Legal. O Emerson pergunta algo parecido: eu consigo gravar imagens em um cartão SD? É a primeira pergunta. Não, pelo que você disse, parece que é tudo na nuvem. Ok. Uma outra pergunta é: quantas câmeras o equipamento suporta conexão? Suporta conexão? Até 6 câmeras. Tá, legal. Qual a quantidade de frames ou o tamanho do arquivo? Isso depende, você pode programar, né? Geralmente são um frame de 10 segundos, uma imagem com uma duração de 10 segundos é o mais usual. Tá? Mas isso é configurável no sistema. Você consegue recuperar alguns segundos antes da detecção de movimento, por exemplo, e algum momento depois, ou criar rotinas de gravação. Mas não existe não consigo te colocar um limite agora. Maravilha. Bom, o Cláudio pede aqui para receber o material do webinar. Fica tranquilo que eu vou encaminhar. O Cláudio Rodrigues pergunta o seguinte: com relação à automação residencial, é necessário instalar outro equipamento ou isso já está agregado na própria central? Sim, existe um módulo de interface Z-Wave, né, que você deve instalar na central,
e através dele você vai ter comunicação sem fio, via protocolo sem fio, Z-Wave, com os dispositivos que você tiver instalado no local. Aí, obviamente, você vai ter que instalar as interfaces Z-Wave compatíveis, né? Que aí são de terceiros, no caso, né? Seja um módulo relé, alguma interface de fechadura, por exemplo. Então, desde que ela seja compatível com o Z-Wave, ela vai trabalhar com essa central. Maravilha. O Fabiano pergunta, funciona também com Android? Sim, funciona com Android e com iOS. Existem as duas versões de aplicativo. Legal. A Bárbara faz uma outra pergunta aqui. Tem alguma central com áudio bidirecional, através da qual possamos nos Não, comunicar não com tem. usuários? Não, né? Não, não. Legal. O José pergunta, consigo integração com outros fabricantes com protocolo Z-Wave Flex, por exemplo? Sim, é possível. Maravilha. Olha, pelo menos deixa eu ver se vem mais alguma pergunta, mas até então essas foram, o Leandro dando parabéns aqui, essas foram todas as Bacana. perguntas, bastante coisa, bastante interação aí do pessoal, muito bom. Acho que é Legal, isso. pessoal. Bom, eu agradeço aí o interesse de todos novamente. Deixo aí o meu contato e peço também que usem a Axion aí como interface, para o que for necessário. Coloco-me à disposição para dar um apoio mais próximo, eventualmente marcar uma reunião quando for necessário, para discutir algum detalhe, algum projeto que vocês tenham em mente, tá legal? E meu muito obrigado aí a todos e que tenham uma boa semana. Muito bom, Rafael. Eu quero agradecer o seu tempo, ao tempo de todos aqui por parte da Axion. Novamente nos colocar à disposição com relação a esclarecer dúvidas e aí novamente enfatizar a situação dos custos. Falem conosco através dos e-mails através do e-mail que eu coloquei, que é do vendas@axion.com.br ou através do telefone 37284417, tá? Então o nosso pessoal de vendas aqui, os nossos consultores estão aptos aqui a esclarecer qualquer dúvida. Nós temos uma equipe de pré-vendas que podem, inclusive, ajudá-los com relação aos seus projetos. Tá? Então, fiquem à vontade aqui para utilizar a Axion no que for, no tocante aos projetos aí de intrusão da marca Honeywell. Tá ok? Gente, novamente, muito obrigado e um ótimo dia a todos.